E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar com nossa série falando sobre a química nos filmes e séries. E para mim hoje é um dos vídeos fundamentais que não podia faltar nesse tópico aqui, que é o Breaking Bad, né? É uma série que ela já tem por si só uma parte de química muito densa. Na verdade, o próprio lore, o enredo dela puxa para a parte química e muito possivelmente foi uma das séries que mais trouxe as aplicabilidades desse tópico à tona, né? Foi uma série muito premiada, realmente considerada uma das maiores séries da história, e usa como plano de fundo justamente isso, os preceitos químicos, que podem ser do cotidiano, podem ser do dia a dia, como pode ser também coisas mais aprofundadas, né? De fato, foi feito um uso de uma criatividade gigantesca para poder escrever esse roteiro, e os caras realmente tiveram assessoria científica, tiveram muita coisa bacana em cima disso. Tanto é que eu não, diferente dos outros vídeos, eu não pude me prender a um único tópico. Eu coloquei alguns tópicos, mas ainda assim eu tive que saltar outros para não ficar um vídeo extremamente gigante, né? Mas tem muita coisa interessante para a gente discutir aqui. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer aqui um resuminho, fazer uma sinopse do que a gente tem no Breaking Bad. De modo geral, a gente tem assim: Walter White é um professor de química em uma escola secundária do Novo México. Para atender às necessidades de sua esposa grávida e seu filho deficiente físico, ele tem que trabalhar duplamente. Sua vida fica ainda mais complicada quando descobre que está sofrendo de um câncer de pulmão incurável. E para aumentar rapidamente a quantidade de dinheiro que ele deixaria para sua família após sua morte, Walter usa seus conhecimentos de química para poder fazer e vender metanfetamina, que na verdade é uma droga proibida, né, as anfetaminas, não só no território americano, como praticamente no mundo inteiro, beleza? Elas têm como característica principal aumentar as capacidades físicas da pessoa, além de causar oscilações psicológicas, né? A pessoa se torna mais agressiva ou entra quase num torpor, mas ela tem principalmente essas características. E aqui pelo enredo da série, essa droga ela era uma vertente muito grande no Novo México. Mas aí, como eu disse, não tem como eu me ater a um único ponto, então vamos lá. O primeiro que eu coloquei assim, é azul. Para quem assistiu a série já sabe o que eu tô falando. Para quem não assistiu, acho que vocês vão ficar um pouco curiosos com algumas coisas que eu vou comentar aqui. Mas por que é azul? A metanfetamina que era produzida e comercializada ali era feita de um modo muito rudimentar, né? Mas quando o Walter ele para e começa a fazer, ele olha o processo e diz assim: não, isso aqui tá errado. Eu consigo melhorar esse processo. Então ele começa a usar os seus conhecimentos, principalmente voltado à separação de misturas e preparos em reações, e quando ele termina o processo, a metanfetamina dele fica azul. Todo mundo acha estranho aquilo ali, pensando que ia ser algo tóxico e tudo mais, não. Esse azul é referente, no caso da série, à grande pureza que essa droga possuía. Muito diferente do que era vendido lá, mas na vida real a metanfetamina continua sendo transparente para esbranquiçado, né? Mas na série eles assumiram que esse tom azulado era a marca registrada dele, porque ali era um grau de pureza elevadíssimo. Então vendedores e usuários começam a ficar cada vez mais interessados no produto dele, o que vai desencadear um monte de coisa aí ao longo da história, né? Então, com esses processos mais refinados da síntese desse material, ele consegue produzir isso. E como eu disse, ele pega muito da separação de misturas. Então eu coloquei aqui alguns processos para a gente poder ver mais ou menos o que são, mas eu não vou ficar preso neles. Vamos pensar o seguinte: se você tem um composto, se você tem ali uma substância, sejam plantas, tecidos, fralda, que inclusive ele chega a usar em certo momento, ali tem um monte de coisa misturada. Quando você consegue separar esses componentes, você vai ter ali substâncias mais puras. E quando essa substância está mais pura, para você fazer uma síntese, por exemplo, o seu rendimento é maior, você vai ter menos impurezas, né? Como, por exemplo, se a galera usar gasolina na composição, a galera que fazia antes ia usar sua gasolina do jeito que comprou, jogou ali dentro para poder reagir e pronto. Mas quando você entende um pouquinho de separação, você sabe que dá para tirar ali, por exemplo, o álcool, dá para tirar alguns aditivos, sulfatados, você vai ter ali o octano mais puro ou o álcool mais puro que você desejar. Então isso faz com que o rendimento e a qualidade do produto final seja muito superior, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, a decantação, que é quando você pega dois compostos juntos,
né, e coloca ali água para poder separar, ou simplesmente já é alguma coisa que é imiscível em água, está presente em água, o mais denso desce, e você vai ter a outra fase de cima, um líquido separado. A cromatografia, que tem esse nome da separação de cores, mas ela serve para poder separar diferentes compostos devido às suas massas, sua polaridade, devido a um monte de sisteminhas que hoje você consegue separar eles baseado em alguma propriedade. Na catação, a gente vai estar separando sólidos visivelmente diferentes, né? Então, o processo de catar feijão, se olha o feijão que tá bom, que não tá, vai separando. A flotação, para poder separar sólidos menos densos de líquidos, de solução fracionada, né, onde você vai separar por solubilidade. A separação magnética, alguns compostos são magnéticos e outros não. Então, quando você passa o ímã, você consegue separar eles. Penetração vai separar sólidos de tamanhos diferentes. Destilação fracionada vai depender aí do ponto de ebulição de cada um. Destilação simples também vai depender do ponto de ebulição, mas aí vai ser com distanciamentos bem maiores. Centrifugação, você vai acelerar uma decantação. Filtração, você separa ali líquidos de sólidos que vão estar immiscíveis, né? Então você tem um monte de processos diferentes de separação que cada um deles se aplica em um contexto especial. E esse contexto vai separar os compostos que você tem ali presentes para deixá-los individuais e, no caso da síntese, da reação orgânica, fazer com que eles sejam bem mais eficientes. O outro que eu coloquei aqui é o Diga Meu Nome. Diga Meu Nome é uma referência que a gente tem na série, que é quando ele diz assim, diga meu nome, e o cara fala, você é Heisenberg. Para quem não sabe, Heisenberg é o nome de um cientista que realmente existiu e foi muito importante quando a gente versava um pouco sobre mecânica quântica. Então, o Werner Heisenberg, ele foi um físico alemão nascido em 1901 que descreveu o princípio da incerteza, que estabelece que é impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de qualquer partícula. Então, quando você vai medir uma velocidade, por exemplo, você tem que pegar 2 pontos. Você não consegue determinar a velocidade de uma coisa parada, não é? Então você tem que pegar um ponto inicial e um ponto final, e pelo tempo que demora para que o trajeto seja percorrido, você tem uma velocidade. Só que a partir do momento que você faz isso, você vai estar perdendo informações. Porque como você vai determinar a posição de uma coisa se ela já se deslocou em relação à outra? Então você perde precisão aí. Então o princípio da incerteza ele versa mais sobre isso. Quando a gente fala de uma bola de futebol, por exemplo, é muito simples fazer isso, dá para resolver. Agora quando você fala de um elétron que vai estar viajando no espaço ali numa velocidade absurdamente grande, aí você se perde, né? Então graças a esse princípio da incerteza, a gente teve, por exemplo, o modelo de Schrödinger, que evoluiu para onde os elétrons não têm mais órbitas fixas, né? E sim você tem uma nuvem de distribuição. Tá? Essa daqui é até engraçada. Onde você colocou o corpo? Cara, logo no início da série, acontece uma série de coisas, né, que eles acabam matando uma pessoa. E aí o Walter diz logo assim, ou o Heisenberg, né? Olha, a gente tem que dar um fim no corpo. Ah, vamos enterrar, vamos esconder. Não, a gente vai dissolver o corpo. Cara, olha assim, sério, bicho, é sério. Vamos pensar de uma série de coisas. Então ele vai pegando lá ácido sulfúrico, dióxido de sódio. E uma das coisas que ele pega é o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico ele tem uma característica muito interessante. Esse carinha aqui, ó, HF. Ele é um ácido inorgânico moderado, que não tem a capacidade de atingir a pele ou os músculos da gente. O que ele faz, na verdade, é afetar cabelo, unhas e ossos. Tá? Então, quando você olha essa densidade eletrônica muito voltada para o flúor, torna ele muito permeável à pele, mas quando ele interage com essas estruturas, que tem fósforo e tem cálcio, ele corrói na hora, praticamente, né? Ficando forte. Então, isso gera uma icônica cena de que Jesse Pinkman, que é o ajudante dele, pega o ácido fluorídrico, começa a colocar ali numa banheira, junto com o corpo, né, para poder dissolver o corpo. Qual o problema disso? A banheira, por si só, ela também é feita de cerâmicas, porcelanatos, de modo geral. Então, eles também têm grande quantidade de cálcio. E aí, o ácido fluorídrico acaba corroendo também a banheira. Só que quando você vai ver o piso da casa, também tem cálcio bastante, tem fósforo bastante para poder reagir. Então, ele acaba também corroendo o piso da casa, gerando essa cena aqui. Eles começam a escutar um barulho e, de repente, quando eles olham, simplesmente
o material dissolvido cai do teto porque já corroeu. A banheira corroeu o teto, mas o corpo não tinha se dissolvido por completo ainda. Então cai do teto todo aquele negócio emaranhado de construção e pessoa, né? E aí é uma cena bem tensa, e quando ele chega, que olha para cima, tem simplesmente um buraco do teto para o outro andar, feito do aço fluorídrico. E aí depois ele vai perguntar: mas você botou o corpo onde? Ele disse: na banheira. Era para colocar no barril de plástico. Ele explica toda a história do ácido fluorídrico. Um outro que eu achei bem legal também, que é, como eu disse, eles usaram muito da criatividade, foi a questão da bateria improvisada. Tem uma hora que eles pegam um trailer e vão pro meio do deserto para poder produzir, para não deixar nenhum rastro dentro da cidade, né? Então é um laboratório móvel. E chega uma hora que a bateria do carro simplesmente morre. E aí eles estão no meio do deserto, sem auxílio de nada, nem de ninguém, e como é que vai fazer o carro para pegar? Então, depois de muito tentar puxar ali o gerador explode, e ele: não, já sei, vou fazer aqui uma bateria para a gente poder ligar esse carro. Então eles começam a colocar reagentes numa bandeja grande e montam ali uma bateria. Como até a gente já comentou aqui no canal, né? Para você gerar uma pilha ou uma bateria, o que você precisa basicamente vão ser dois materiais diferentes, normalmente dois metais diferentes, em um meio eletródico. Aqui eu coloquei, por exemplo, a pilha de Daniel, que é uma pilha feita de zinco e cobre, imersos em sulfato de zinco e sulfato de cobre. Um deles vai se oxidar, e quando um se oxida, doa os elétrons para o outro, que vai reduzir. Então, você tem um processo de ciclo ali de elétrons, que gera uma pilha, né? Se a gente olha para ver a bateria de carro, por exemplo, ela nada mais é do que pilhas em série. A bateria do carro, ela funciona pela reação de chumbo mais óxido de chumbo, mais ácido sulfúrico, né, que é aquele fluido de bateria, gerando sulfato de chumbo e água. Esse daqui é um processo reversível. A bateria, quando está funcionando, ela vai fazer esse processo constantemente, né, de oxidação do chumbo e da redução do óxido de chumbo. E quando você liga o carro, que o alternador está funcionando, ele vai injetar corrente na bateria para que o processo seja favorecido reversivelmente. Ou seja, a sua bateria ela descarrega enquanto você usa o carro e carrega enquanto você anda no carro. Beleza? E quando você tem essa célula aqui, essa que eu descrevi em cima do chumbo, óxido de chumbo gerando sulfato de chumbo, ela gera aproximadamente 2 volts. Então a bateria de carro são 6 células ligadas em série, o que gera uma bateria de 12 volts. O que faz definir isso daqui, esse potencial, vai ser a concentração do ácido sulfúrico e os metais ou materiais que você tem no meio, tá? Por isso que você pega uma bateria de moto, que é pequenininha, ela é 12 volts. Você pode pegar uma bateria de caminhão, que é grandona, e também vai ter 12 volts, porque é a definição do material. O que vai estar mudando ali, na verdade, é a corrente, é o quanto de carga você consegue produzir em função do tempo, beleza? Então, tendo visto isso, como foi que eles resolveram o problema, né? Basicamente foi utilizado o metal galvanizado de moedas e parafusos e pregos para poder criar o polo negativo, que é o nosso ânodo, e grafite e óxido de mercúrio do freio do carro para poder criar o polo positivo, que é o cátodo. Então eles, combinando esses materiais, conseguiram gerar uma pilha que conseguiram ligar o carro e foram-se embora, né? Essa daqui, para mim, esse tópico foi um dos que eu mais gostei da série. Eu achei genial. Isso aqui é até um vídeo que eu vou colocar futuramente, que vai envolver cargas formais, que é muito interessante a gente comentar, que gerou essa cena aqui. Ele chega com um cristal bem grande para um vendedor, e aí o cara diz: ó, isso aqui é legal, tudo muito bonito. Aí ele para, só que o cara já vinha ameaçando ele, uma coisa, né? Ele diz: isso daqui não é metanfetamina. E ele joga aquele cristal. Na hora que ele joga, o negócio explode e ele consegue fugir e tal. Aquilo dali é o fulminato de mercúrio. Se você for parar para ver, ele é um pozinho branco, finamente dividido, e ele faz ali compacto como se fosse um cristal, né? Olha a estrutura desse cara. Ele tem um mercúrio no meio e tem como se fosse um oxociano em cada lado, que é o fulminato, né? Então, olha só, oxigênio com a carga dele negativa ali, nitrogênio positivo, tripla carbono, do outro lado a mesma coisa. Essa estrutura aqui, ela não tem muita estabilidade, porque o oxigênio quer ter uma ligação dupla, né? Ele com a ligação simples fica com pouca estabilidade. Se
o nitrogênio passa uma ligação para o oxigênio ali, né, entre o carbono e o nitrogênio, passa para o oxigênio ficar com uma dupla, o carbono fica só com 3. E o carbono só com 3 é mais instável ainda. Então, esse cara aqui, ele vai ter um grandíssimo problema de estabilidade, o que torna ele altamente explosivo, como foi mostrado ali. E, de fato, ele é capaz de explodir com a fricção mecânica, com o efeito mecânico. O cara jogou, bateu no chão, pegou alguma coisa, ele explode, né, para poder formar ali os gases oxigênio e nitrogênio e fazer uma estrutura de carbonato de mercúrio, né, o carbamato, que seja. Então, foi uma parada bem legal mesmo que foi gerada ali. Uma outra cena, né, uma outra situação que foi gerada no Breaking Bad, que também foi bem interessante, foi o seguinte, foi quanto à ricina. A ricina, ele basicamente extraiu, né, de plantas ali, uma proteína que ela é altamente tóxica. E aí, utilizando os métodos de separação, ele vai fazendo devagarinho, tirando por solvente, fazendo extração a frio, aí ele consegue fazer tiram ali um cartuchinho de ricina, né? Essa proteína, que é encontrada na semente de mamona, ela é altamente tóxica e ele usa para poder eliminar uma pessoa que estava fazendo ameaças ali, que não vou esticar muito para não dar um spoiler, né? Mas ele mostra os processos de separação, mostra ali a extração por solvente, a recristalização, até conseguir retirar esse carinha aqui. E isso daqui realmente é fato, tá? Não é coisa de filme não, por isso que eu digo. O Breaking Bad tiveram uma assessoria científica muito bacana para poder trazer N situações como essa. Teve outras também que eu não comentei, mas poderia ter utilizado aqui, que eu achei bem interessante, como por exemplo, um carregamento de metanol que eles foram roubar, que usaram basicamente fraldas para poder fazer uma solda tão forte que pudesse arrancar o portão de segurança lá. Dentre outras coisas, né, que eles vão explicando ao longo da série, que realmente ficou muito, muito bacana e realmente mereceu os milhões de prêmios que foi ganhando aí ao longo do tempo, né? Mas, independente disso, galera, dúvidas, perguntas, comentários, sugestão de conteúdo, vocês podem botar aí nos comentários e até o próximo vídeo.